talvez uma das maiores prisões da vida seja viver pedindo desculpas por existir exatamente como Deus te criou. A paz de Cristo, povo santo! Eu sou a Bia. Sou a Gil. E esse é o Relatos de Garotas Católicas, um podcast para falar da nossa fé como amigas tomando um café. Oi, Bia! Oi, Gil! Gente, eu tava pensando, né? Como é engraçado as coisas. Eu ontem fui no escritório da Bia e eu acabei me abrindo com ela sobre umas questões. Eu venho sentindo tanta gratidão de Deus, tanto carinho por esse projeto, assim, é um sonho realizado. Foram muitos pensamentos, muitas trocas para se concretizar até aqui. Tudo é pensado com esforço, cada pedacinho daqui foi muito bem pensado, graças a Deus. A gente até brincou que essa vela tá acesa aqui é permissão de Deus. E é verdade, viu, gente? Essa vela, tudo que tá aqui, cada pedacinho veio de muita oração, muita intenção. E eu acabei levando para ela, Bia, eu encaminhei o link para várias pessoas, né? A gente fica com aquela empolgação, aquele coração, aquela criatividade a mil. E veio aquele sentimento de rejeição, de falta de validação. E eu falei para ela que vinha aquela frustração e a vontade de apagar, sabe? Quando você manda e tudo, as mensagens, e você vê que tem gente que não responde, tem gente que, enfim. E aí, eu conversando com ela, eu descobri, assim, a palavra mais especial que eu já escutei, assim. É porque, às vezes, quando eu tô conversando com as pessoas, me vem muito imagens claras, ou imagens, ou palavras, ou cenários, e assim que a Gi falou, nossa, Bia, eu fiquei no meu coração, será que eu apago? Fiquei com essas incertezas, me veio a palavra unapologetic, porque essa palavra é que nem saudade em português, né, que não tem uma tradução muito específica, então por isso realmente veio a palavra em inglês, e essa palavra é muito sobre você não se desculpar por você ser quem você é. Não se desculpar por ocupar espaços. Quando ela falou isso pra mim, olha como são as coisas, né? Unapologetic, ela até falou assim, é até um álbum aí de uma cantora e tudo. Aí eu era assim, acompanhava 100%, era aquela fã de carteirinha, né, da Rihanna. E aí eu falei, é do álbum dela e tudo. E claro que era num outro momento ali, que a gente tem aquele momento de idolatrar um artista e tudo. E aí eu falava, Bia, eu não sabia o que isso significava. A Bia já morou, né, muito tempo nos Estados Unidos e ela já conhece essa expressão. E aí eu não sabia o que significava, mas o que acontece? Quando eu vi a capa, que ela tava ali totalmente confortável, com a maquiagem forte, expressando, a expressão parecia muito nisso, né? Quando ela trouxe dessa maneira, no momento de vida que a gente está hoje, em Deus, que a gente está caminhando, buscando a verdade, buscando autenticidade natural, eu vi o quanto essa palavra ganhou ainda mais força e um significado ainda mais bonito, porque os dons que Deus nos dá, eu fiquei pensando, nossa, tô incomodando demais, eu sou expansiva demais, ou eu sou intensa demais, é criatividade demais, às vezes cores, é tudo muito daquele jeito de Giovana de ser. Quando a Bia disse isso pra mim, eu fiquei, esse meu jeito demais, às vezes exagerado, às vezes intenso, às vezes de sentir, de se empolgar, também é dom de Deus. Deus me deu isso e que bom que agora é falando sobre a palavra dele. Então, na mesma hora que ela disse isso, eu fiquei, não é pra eu estar pedindo perdão por estar expondo algo com tanto carinho, pedir perdão por expor algo que veio pra mim de tanta importância. Então, por que eu estaria me anulando por algo que Deus me deu e eu tô usando essa via de profundidade, essa via que foi permissível, ele permitiu cada pedacinho desse podcast. É muito lindo. Eu queria falar até um pouco sobre a santidade e o que ela significa, porque às vezes a gente pode ter uma ideia distorcida de que a santidade é abandone quem você é. Quando as pessoas falam, você tem que abandonar tudo, as pessoas juntam tudo num bolo e
podem até compreender que você tem que abandonar quem você é, você tem que abandonar a sua essência, mas não é isso que Deus quer. Tanto que, se você parar para pensar em santos, você não pensa, o santo 1, o santo 2, eles têm muita essência, eles têm a personalidade deles. A gente pensa num santo pela sua caridade muito expressiva, a gente pensa em outro santo pela sua fervorosidade, né? Então, ele quer manter a tua essência e quer canalizar isso. É como uma criança que é pequena e tem muita agressividade dentro de si. O que às vezes os pais fazem, colocam em uma arte marcial, porque aí ele canaliza essa agressividade. Ele ainda vai continuar sendo uma pessoa de um instinto mais agressivo nesse sentido, mas ele vai entender que eu não posso sair brigando com um coleguinha, eu não posso lutar a não ser que seja dentro do tatame. Se houver alguma briga que outra pessoa iniciou fora, eu posso usar as minhas habilidades para me defender. Então, a pessoa ainda vai continuar tendo esses traços dentro dela, só que vai ser tudo canalizado. E da mesma forma acontece com a santidade. Deus quer que nós peguemos todos esses dons que Ele nos deu e canalize para a santidade, canalize para a obra dele. Isso é muito lindo, porque essa palavra, Bia, que você trouxe, eu fiquei reflexiva quando eu cheguei em casa à noite. Foi uma vontade de que todo mundo soubesse da existência dessa palavra aqui no Brasil, porque não é uma expressão daqui, né, do nosso idioma. E aí eu agradeci, eu falei, Bia, obrigado por você ter apresentado uma palavra que eu lia tanto no álbum, mas que eu, né? E aí o significado que veio foi outro, né? Unapologetic, não pedir desculpa por ser quem você é. E é muito legal você trazer que ser santo você vai abandonar, vai virar outra pessoa, não. Por exemplo, até entrar mesmo nesse caminho da conversão, até entrar mesmo nessas vias iniciais, você carrega já a sua história de vida, as suas dores, as suas feridas, elas estão ali. E, de fato, me veio, não é uma força, não é, agora foi a virada de chave. Não, mas me atravessou como um conforto de que o que eu tô fazendo é ser eu. Eu não sei ser outra pessoa. Às vezes a gente tenta caber em alguma caixinha, porque a gente pensa, não, talvez teria sido melhor isso, talvez teria sido melhor eu falar de uma outra maneira quando passa. Mas não, se aquilo é ser você, aquela formação que você tem, aquela criatividade, e agora você tá com aquela palavra que a gente trouxe, canalizando para algo, principalmente uma mensagem de Deus. Não tinha outro modo daquilo acontecer. Não, tinha que ser daquele jeito mesmo. Não era. E aí, tipo, saiu mandando link, saiu compartilhando. Acho que isso foi a forma Giovana de ser. E isso me deu um conforto e uma alegria, porque eu fiquei, nossa, realmente essa sou eu. Realmente tem momentos que eu aprofundo, tem horas que me dá um pico ali de criatividade, e quando eu paro para pensar na minha linha do tempo, eu fico pensando, eu seria isso aqui, eu estaria de fato escolhendo cores, escolhendo esse formato para cá, para o podcast, para ajudar em alguma coisa, porque essa é a Giovana, e obrigada por ter me lembrado dessa frase tão incrível. E quando a gente estava falando aqui, né, eu até pensei que um termo próximo que a gente conseguiria chegar é aquela figurinha que tem o cachorrinho, aí tem assim, é o meu jeitinho. Com a melancia na cabeça. Com a melancia na cabeça. Aí, tipo, é o meu jeitinho. E a melhor coisa que a gente pode fazer, tanto no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com as outras pessoas, é entregar isso. Ser fiel a quem nós somos. Eu poder passar para essa pessoa, olha, isso aqui é como eu sou. Isso aqui é verdadeiramente como eu agiria. Isso faz parte, isso é a minha essência. Então, a coisa mais honesta que eu posso fazer por você é te entregar isso, quem eu sou. E quem fez isso melhor do que Jesus Cristo? Que é uma pessoa mais autêntica que passou por essa terra do que Jesus Cristo. Né? Que, com toda a sua humanidade, com toda a sua sabedoria, falava com as pessoas, falava com leprosos, falava com todo tipo de pessoa da sociedade. Ele sempre tinha as respostas certas, ele sempre... Com certeza. E Jesus não se diminuía nos lugares. Ele era ele. E tem uma coisa muito interessante.
maravilhosa sobre Jesus, que acaba que ame ou odeie. Jesus não tinha pessoas que pensavam neutro Não de era Jesus, não era morno. E aí eu acho que cabe uma coisa muito importante. Se você é visto como uma pessoa que tanto faz, que isso aí tal, talvez você tenha que repensar a maneira que você está vivendo a sua fé. Porque Jesus ame ou odeie. As pessoas amavam muito a caridade e a bondade de Jesus, ou as pessoas se incomodavam muito. É que nem que está acontecendo agora com o Frei Gilson. Frei Gilson está sendo atacado por defender a fé dele. E ele continua firme, ele foi muito unapologetic. A resposta dele em relação a isso que vem acontecendo, sobre as repercussões da questão de misoginia, de machismo, ele respondeu à altura. Ele respondeu dizendo: eu disse o que eu disse baseado nos princípios que eu tenho, baseado nos valores que eu carrego, baseado na minha fé e no que Jesus Cristo representa. Então, assim, claro, entregando com toda a caridade, todo o carinho, mas ele permaneceu no que ele acredita. Então é isso, unapologetic é isso, você não pedir desculpa, de você ser quem você é, de você se dar na sua essência, sempre, claro, buscando a santidade, buscando aperfeiçoar a sua essência, mas é dentro de quem você é. Isso me faz até pensar em Santo Agostinho. Porque às vezes eu ficava curiosa para pesquisar assim, qual desses santos que teve já, que arriscou um pouco na vida para ter esse caminho da volta. Eu ficava muito nessa curiosidade de querer entender o santo que quis se arriscar na vida, ou teve esse momento de se desvirtuar e voltou para o amor do Pai. As pessoas pensam assim: moralmente falando, a santidade é o caminho certo, né? Vê ali na moral, vê ali na questão de se portar. E as pessoas não entendem, muitas vezes, do mistério que existe um amor. E o amor é uma pessoa. E essa pessoa passou pela Terra. Então, não é moral, não são categorias. Existe um amor que ele é repleto, ele completa o seu corpo, ele completa todas as áreas do seu ser. Então, Santo Agostinho, eu não pensava tanto nele, mas hoje eu estava lendo algo sobre ele, e ele é mais um exemplo total, assim, unapologetic, porque ele teve as suas vivências, a identidade dele se formou de uma maneira. Não tem como apagar, aquilo ali foi vivido. E aí eu fico pensando, quando ele se voltou para a santidade, existe a identidade de Santo Agostinho ali. A forma como ele ocupa espaço, a forma como ele interage com as pessoas, a forma como ele se machuca, porque nós temos uma maneira específica em que alguma coisa nos fere, que é muito particular. E aí eu fiquei pensando, ele seguiu a vida de santo, ocupou os espaços que tinha para ocupar, e tem esse lado de não vou pedir perdão por essa ser a minha personalidade, mas existem coisas que vão nos ferir porque somos humanos, existe esse lado nosso vulnerável. E eu gostei muito, Bia, da forma como a gente conversou antes do vídeo, né, que a gente estava questionando se a gente trazia ou não essa vulnerabilidade para cá, né? E achei legal essa nossa troca antes, de como isso é exposto também. Como é exposto você ser vulnerável e como é importante também porque isso nos humaniza. Sim, é verdade. Às vezes a gente se coloca até num lugar desse merecimento da imagem, sabe? De que a gente constrói, nossa, mas eu tenho essa imagem, eu queria muito parecer essa pessoa, essa jovem perfeita que tenta buscar a Deus, que tá só fazendo tudo certo, mas a realidade é que Deus quer que nós sejamos e nós nos mostremos realmente com as nossas fraquezas, porque a nossa fortaleza está nele. Sim. Então, ele quer que a gente se mostre assim. Não tem por que eu querer segurar tanto essa imagem de perfeição, até porque isso até me afasta da comunidade, isso me afasta das pessoas. No momento que eu
me enrijeço muito nisso. E quando eu demonstro, olha, gente, semana passada eu fiz essa coisa e vocês não vão nem acreditar. E nossa, como eu vacilei. Ai, nesse dia e ontem eu cheguei, né, me descompensada. E isso me aproxima das pessoas, isso me aproxima da Gi. É muito lindo isso, porque a Bia me mostrou algo que eu não estava dando a devida atenção, a beleza de você ser humano, a beleza de você sentir essas coisas que estão dentro de você. Não é que bonito você sente sentimento às vezes de, nossa, isso aqui me magoou, isso aqui me machucou. Mas você repensar, tipo, nossa, eu mandei isso daqui, eu fui autêntica, eu fui fiel a Giovana, eu fui confortável sendo assim. E tudo bem que não teve aquele resultado esperado, ou que talvez uma boa parte pense assim, nossa, não me identifico, tanto faz. Mas o que opera é muito mais singelo e bonito. As nossas imperfeições, elas também fazem parte da gente, né? E esse novo movimento, essa palavra unapologetic, eu vou levar sempre para minha vida esse lema de não se envergonhar por ocupar espaço, por estar ali e ser parte. Às vezes, esse seu jeito que você tenta, às vezes, diminuir um pouco, esconder, é um dom de Deus que Deus espera que você use na sua vida, que você use, às vezes, para tocar pessoas, que você use, às vezes, você nem imagina que aquilo ali pode fazer efeito sobre a vida de uma outra pessoa. Às vezes, a pessoa te admira em silêncio. É verdade. E quando ela percebe que você é humano igual a ela, aí que ela pode te admirar muito mais. Porque ela fica, nossa, então realmente ela também passa por dificuldades. Porque quando uma pessoa tem aquela imagem perfeita, você admira, mas você pensa, não, mas aí ela é perfeita, tudo na vida dela dá certo. E quando tu mostra, olha aqui as minhas cicatrizes, olha aqui as minhas feridas, olha aqui tudo que Deus está me ajudando a suportar. Quando tu mostra a tua cruz, aí que elas olham e pensam, nossa, se essa pessoa consegue e ainda tem essa cruz para carregar, o que será que eu posso estar fazendo na minha vida? O que será que eu posso estar modificando, melhorando? Né, isso. E, ó, antes da gente começar aqui o vídeo de hoje, eu fiquei com a Bia conversando assim, Bia, mas calma, será que eu falo que eu senti vontade de apagar, ou que eu apaguei mensagem, que eu quis mandar o link, será que isso não vai ficar vulnerável demais? E eu amei a forma como a gente falou sobre isso. É. Porque foi justamente isso. A Bia falou de quantas pessoas gostam também de ver esse lado humano, esse lado nosso que às vezes a gente quer esconder, porque a gente quer mostrar às vezes aquela armadura, aquela coisa imbatível. E o Unapologetic não é nada sobre isso. Realmente. Ele é totalmente sobre você se mostrar nas suas quedas, nas suas falhas, nas suas conquistas, na sua coragem, nos seus medos também, em tudo. É você ser você e você se sentir bem com isso. Você sentir, tudo bem, eu errei, eu falhei, eu caí ali, levei foi uma queda na frente de todo mundo, mas eu fui eu fiz o que eu achava que era pra eu fazer, sabe? E se alguém tirou uma risada disso, que bom, né? Foi E isso. se alguém tirou uma risada e outra, a gente pensa assim, que as pessoas estão pensando, que as pessoas, nossa, a pessoa tá pensando nisso. Às vezes, gente, tá todo mundo seguindo tanto a sua vida, tá focado. Você só quer, às vezes, encerrar o seu dia em paz, se deitar, tomar um café, tomar um chá, assistir um podcast. Assistir um podcast. E aí você às vezes fica, e no fim do dia, o que é que importa, né? Se você não tá amando a Deus. E a gente tá aqui falando de Deus, o link que a gente tá enviando tem lá Deus, tem Deus, graças a Ele, é Deus aqui pra todos os lados dessa sala. Então, se a gente tá encaminhando e nossa, pode parecer ridículo, pode parecer demais, pode parecer assim, nossa, agora virou essa era, né? Esse julgamento de, nossa, agora a moda é essa, né? Antes a moda dela talvez era roupa, ou talvez era música. Agora a moda é Deus. E tá tudo bem, porque isso aqui é o que me faz ser a Giovana.
tem o que faz ser a Bianca. Deus, ele já desenhou lá da maneira dele, ele já sabe quem é o filho dele, ele sabe quem é a filha dele, e ele sabe que no momento que ele pega aquela alma para fazer uma obra, ele vai deixar transparecer o que ela tem de melhor. E às vezes o que ela tem de melhor é justamente esse lado unapologético de ser. Essa criatividade que vem do nada, essa intensidade que não cabe numa caixinha de fósforo. É justamente esse lugar que às vezes ocupa porque fala coisas engraçadas espontaneamente. Tem tantos padres que dão homilias de maneiras diferentes e alcançam pessoas de personalidades diferentes. Eu sou uma grande admiradora do Padre Antônio. Padre Antônio Furtado. Padre Antônio Furtado, olha, nossa, está aqui, guardado. E eu via aquilo, eu ficava, Bia, é muito incrível como um padre, ele consegue ser engraçado naturalmente. Isso faz muito parte da maneira dele de ser e da identidade dele. Então, como é bonito ver o que a pessoa carrega dentro de si e ela coloca aquilo numa obra. Uma obra de Deus, uma obra de tocar. Se você, sei lá, falando até de tocar, toca algum instrumento, toca violão, se aquilo dali serve, se a sua voz, a Bia tem uma voz belíssima. Bondade sua, obrigada. Então, assim, quantos dons Deus nos dá e às vezes a gente fica com vergonha de fazer parte de um serviço à sua maneira, que isso aqui a gente pensa com tanto carinho, a gente elabora, a gente, inclusive, teve até um dia que a gente estava mega inspirada aqui, era pós-Semana Santa, e a gente fez uma troca aqui sobre a crucificação de Jesus. As duas estavam super inspiradas e a gente gravou tudo sem querer em câmera lenta. Incrível. Acontece. E aí, acontece nos melhores episódios. Acontece nos melhores. Literalmente, eu nunca esqueço desse episódio. E não tem como a gente resgatar, porque ele foi feito em câmera lenta. Mas, assim, onde eu quero chegar com isso é justamente que Deus, da mesma maneira que ele utilizou a criatividade dessas duas mulheres aqui, ele, às vezes, nos toca para você não esconder esse dom que você carrega dentro de si, que você tem vergonha. E eu arrisco dizer que esse lugar que a gente mais tem vergonha, que a gente mais teme, é o lugar, às vezes, que mais Deus quer usar para alguma coisa, para alguma graça, para alguma bênção. É muito esse lugar que a gente ainda não sabe muito bem desenvolver, ainda não sabe elaborar. E como a gente veio a vida toda de uma maneira um pouco desorganizada nesse dom, o que acontece? Muitas pessoas vêm falar com a gente querendo ordenar a maneira delas, esse dom, só que acabam, às vezes, usando palavras hostis, dizendo que você tem que ser mais assim, você tem que ser mais assado, você tem que fazer isso. E a gente acaba tentando fazer isso consigo mesmo, a gente acaba se domando a ponto de querer se diminuir. Então, você não consegue ocupar espaços de uma forma igualitária, tipo, tu tá ocupando esse teu espaço, é assim que tu é, e eu tô ocupando esse espaço também. A gente vai coexistir aqui e tá tudo certo. Não, a gente pensa como, eu tô ocupando aqui, mas tá te incomodando, porque senão eu me encolho, porque senão eu me volto aqui, eu saio, eu me retiro. Isso porque muitas vezes a gente pode ter escutado durante a nossa vida de que aquele dom pode ter sido encarado por outras pessoas de uma maneira negativa. Então, às vezes, a gente escutou muitas vezes durante a nossa vida de que a gente não devia agir assim, de que a gente não devia fazer isso. E quando se trata do nosso dom, é importante que a gente chegue num local de discernimento, de perceber, nossa, calma, será que isso é pra eu estar abafando tanto assim? Uma coisa que me faz tão bem, uma coisa, por exemplo, a criatividade que a Gi falou, uma criatividade que eu tenho florescendo, tanta coisa boa dentro da minha mente, mas eu ouvi que isso não era legal, que não era positivo, que eu devia focar em estudar, que eu devia focar em fazer outras coisas e esquecer esse negócio de criatividade. Mas isso é uma coisa que volta, sempre volta. Com cada projeto que eu faço, com cada estudo, sempre que eu tô na faculdade, eu vou fazer um trabalho, alguma matéria nova que eu estudo, vem essa criatividade. Então, por quê? O que é isso que não me abandona? Que todo mundo fala que eu não devia seguir, que eu não devia utilizar, mas isso continua dentro de mim, continua muito forte. Então, é isso, é da gente perceber que nós temos esses dons, nós temos essas fortalezas que Deus construiu dentro da gente e a gente só precisa canalizar, a gente precisa conseguir ornar
para que a gente consiga utilizar da melhor forma, da forma para Ele, para glorificá-lo e para nos santificar também, porque nossos dons ajudam muito a nos santificar. Nossa, e até pegando esse gancho, Bia, se você parar para pensar, muitas das vezes pessoas são formadas a partir do medo dos outros. De pessoas Nossa, que não viveram os seus sonhos, a sua verdade, e Uau. acabaram doutrinando um filho, doutrinando alguém ali na rotina que está em crescimento, que está em formação, e em vez de pegar aquilo dali que o filho tem, faz muitas vezes aquele movimento de, ei, não fale isso, não ria dessa maneira. Não- Pessoas que tiveram os dons domados e podados de uma forma Podados. errada, transmitem isso às vezes para os seus filhos e podam esses dons, que são dons de Deus. Isso, porque tudo que vem da perfeição, a gente estava conversando hoje, tudo que vem da perfeição vem de Deus, né? O colorido do pôr do sol, as ondas do mar, né? A graça que as pessoas têm de praticar esses esportes. Então, toda essa beleza é atrelada a Deus, ao Criador. Nós somos meras criaturas. Então, até um riso que sai ali espontâneo, né, que floresce, uma flor que se abre, ela vem dessa beleza do Criador. A coisa não é perfeita em si, mas ela carrega uma perfeição porque ela carrega traços do Criador. Exato. Então, quantas crianças aí interiores estão, às vezes, querendo que você olhe e preste atenção um pouco nisso e, às vezes, também junta esse olhar que foi moldado na infância e com das projeções das pessoas, da rotina, das pessoas que você se mostra hoje, você fica, não, as pessoas vão pensar, um grupo de pessoas. Aí a gente se questiona, quem são essas pessoas? Quem sou eu, assim, no off mesmo? Quem é essa? Cadê a minha criança interior? Cadê os meus sonhos? Cadê os dons que Deus me deu? E que eu tô com vergonha? E de onde vem essa vergonha? De Deus não vem. Porque Deus quer que você seja unapologetic. Amei, amei, amei. Se esse vídeo te tocou, já compartilha para que toque outras almas também. E se você gostou, curte, comenta e já se inscreve para não perder o próximo episódio. Até lá!